Pausar aqui. Ícaro Ricarte, na escuta? E aí, André? Botei uma Tranquilo, tá me fatia escutando? aqui. Tô bem, alto e claro. Eu fiz uma brincadeira essa semana aí, gravei umas cenas e encaixei no filme do Rambo para fazer a divulgação da live de hoje. Espero que todos estejam, tá bom, sem óculos. Espero que todos estejam muito bem-vindos à nossa live, e é uma live que eu acho que vai ser super divertida, né? Quem deu essa sugestão foi até no meu aniversário, uma conversa que estava tendo com o Óbvio Alan e Jucíntia, que eles falam, pô, por que você não faz um vídeo fazendo uma sátira? Eu falei, pô, vou pensar. Eu peguei, montei e fiz aquela brincadeira lá, né? Que ele tá até montando a câmera fotográfica, a arma, eu fiz as brincadeiras e criei esse vídeo, que é justamente a divulgação dessa live, né? A gente vai falar hoje sobre Rambo, né? Que são trilogias que tem mais de 3 filmes, né? A gente podia estar pensando até em fazer uma série de trilogias com mais de 3 filmes, tipo Duro de Matar, Máquina né? Sugeriram mortífera, também duro de Máquina matar, né? Aham. Mortífera. São clássicos dos anos 80, né? De Volta para o Futuro também. Volta para o Futuro é uma trilogia. Não, mas é trilogia Mas mesmo, é aí trilogia de 3 filmes. de São três, clássicos dos esse anos manteve a regra. 80. São clássicos da década de 80 que influenciaram muito a cultura pop, né? O popular da época. E Rambo é um clássico dos clássicos. A gente vai se atentar nessa live para os 3 primeiros filmes, até porque são os que eu reassisti e todos eles estão disponíveis na Netflix. Então, hoje, sábado, assim que terminar a live, claro, a gente vai conversar e terão spoilers, porque o filme tem 30, Mais de 30 40 anos, anos, né? quase, 40 quase vai fazer anos. 40 anos já daqui a pouco. E vocês podem terminar daqui e assistir os filmes. Claro que vão estar um pouco contaminados, né? É bom reassistir, que são filmes antigos, são clássicos, e tem muita coisa boa, né? Eu que tenho trabalhado com audiovisual e reassisti o filme, eu tinha toda uma carga de preconceito, né? Quando eu assisti o primeiro, eu me encantei pelo filme. Agora o segundo e terceiro, eu É saí com pura mais galhofa. preconceito ainda do filme. E a gente vai falar justamente sobre isso, né? A gente vai se atentar a essa trilogia, mais uma vez está disponível no Netflix, só que o Rambo ele tem 5, é uma trilogia de 5 filmes, né? Uma pentalogia, na verdade. Ele tem o Rambo 4 e o Rambo 5, né? Eu lembro de ter assistido o 4, mas eu não lembro de ter assistido o 5, mas eu assisti já tem É, bastante o tempo, 5, bastante tempo. o Rambo 5 é bem recente. E assim, acho que 2019, 2020, mas nem vale a pena. É bem, Não, bem mediano eu acho que é mesmo. 18, acho que é É 18. Não é 18? tão. Por É aí, por recente, aí. é recente. Deixa eu até Uhum. confirmar aqui. É porque o É, Rambo 4 é de 2008, eu acho. Aí demorou 10 anos 2008. pra sair o 5. Uhum. O Rambo 5 é 2019, 2019. 2019, que é o Last Blood, né? O Rambo Left em si ele é Blood. um Uhum. filme baseado num romance, né? Livro. Num romance, que é um filme que é um livro que é o First Blood, né? Que é até o nome do Rambo First Blood, né? O filme. E ele é Aqui no baseado numa Brasil que história. virou Programado para Matar, né? Só que tradução, tipo, traduções de títulos, né? É outra parada. Naquela época o pessoal não tinha tanto acesso. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. O visual tá. Naquela época o pessoal também não tinha muito acesso à cultura inglesa, à internet e a inglês, né? Mas ele é baseado num livro, né? Que esse livro é baseado na história de um soldado da Segunda Guerra Mundial, que foi super condecorado, foi um soldado que teve seu destaque na Segunda Guerra Mundial, e decidiram pegar esse livro e adaptar para a Guerra do Vietnã, certo? Então o Rambo é um ex-soldado, um ex-combatente da Guerra do Vietnã, que é um soldado que tem bastante condecorações, medalhas, é um cara bem premiado, e ele tem certos. Tem aquele trauma pós-guerra, né? Aquelas questões pós-guerra, e ele traz todos esses conflitos para o dia a dia. Então, o primeiro filme, né, o roteiro que ele é feito, ele na realidade ele foi bem mexido do roteiro original. Né? Para vocês terem ideia, no primeiro filme, a ideia o fechamento, o desfecho do filme, o Rambo, no final do filme, ele se suicidaria, ele ia se matar.
né, por causa das pressões, etc. Só que o pessoal acabou mudando essa ideia porque ia parecer que para o veterano de guerra, que é o cara que sai do país, vai combater em outro lugar e volta, ele não é bem visto pela sociedade, a única solução que ele teria seria morrer. Então, eles decidiram mudar isso e transformar o cara como se fosse um... mudar bastante a história, né? Ele tem ideia desse O filme pós-guerra. Ele coloca o Rambo como um cara incompreendido até, né? Porque ele era o cara que só queria lanchar, ele só queria usar o diner da cidade e todo mundo é escroto com ele ao longo do filme. Então, é exatamente isso. No livro, ele é realmente, de fato, colocado como um vilão mesmo. Porque ele mata. Por exemplo, no Rambo 1, ele não mata ninguém. A única morte que tem no filme ela é acidental. Exatamente. Já no livro, ele realmente mata os policiais, mata a galera do exército, acho que entra na cidade também. Então ele é realmente colocado como um vilão. Então faria até sentido ele realmente se matar no final. No filme, além disso tudo, de todas as mudanças que o filme trouxe, o filme é do Stallone, né? O Stallone, no auge dele, ia se matar no final do filme. Isso, assim, não ia acontecer. Então, realmente deram essa mudada no final. E é um filme bem, bem bacana, né? Falando de orçamento, né? O primeiro filme foi um filme de 15 milhões, né? Mais uma vez o audiovisual rende um bom dinheiro, um bom investimento. Ele faturou 125 milhões. Então, quase 10 vezes mais do que foi investido, né? Diferente do Coringa, que a gente falou da semana passada, que investiu 50 milhões e lucrou 1 bilhão em bilheteria, mas você vê que teve uma força, né? Teve um crescimento muito grande para a década de 80, né? Os valores são um pouco diferentes. Curiosidades do filme, Ícaro. Você tem alguma curiosidade para falar desse primeiro, por enquanto? Antes da gente continuar falando da trilogia. Cara, tem umas coisas interessantes no primeiro filme, porque o primeiro filme, ele é ao contrário assim. Quando a gente fala em Rambo, na cultura popular, a gente tem muita visão do Rambo 2, né? Que é realmente o cara na selva, matando geral, segurando a metralhadora na altura da barriga. Faz assim, essa é a visão aí mata todo mundo. Essa é a visão que realmente ficou na cultura pop. Mas o Rambo 1, ele é realmente um filme... A história em si, ela é uma história muito mais séria e muito mais assim... Apesar de ter cenas de ação, mas o filme ele não é um filme de ação desenfreada. É quase um thriller, porque você fica no suspense, você fica ansioso para ver no que vai dar, né? Poxa, você tem um cara que ele é um super soldado, tá solto na cidade, todo mundo tá querendo pegar ele, e assim, o que é que esse cara vai fazer, né? Porque ele mostra ali que ele realmente estava atrás de uma vingança contra o xerife. Então, o primeiro filme, ele realmente é uma obra cinematográfica assim única, porque é um filme muito bem dirigido, muito bem feito. Eu não vou dizer bem atuado porque tem o Stallone, né? Mas é um filme muito bem feito e que ele foge realmente do padrão de filme de ação. Porque se você pegar o primeiro Duro de Matar, por exemplo, ele é exatamente o que o que o título diz. O cara é realmente duro de matar. É verdade. Já o Rambo 1, não. O Rambo 1, ele tem essa carga dramática. E algo interessante é que no final, quando o Rambo tá chorando, né, com o Troutman, já dentro da delegacia, algo bem interessante é que nos Estados Unidos as pessoas não conseguiam entender o que o Stallone falava nessa cena. Aí pediram, assim, o público pediu para que essa cena fosse legendada. Porque assim, o cara já não atua bem. E ele falando, tentando ser dramático e tal, ficar todo embolado, ninguém entendia nada do que ele falava. A boca torta é aquele olho de peixe morto, assim. É muito ruim, velho. É muito ruim. Olha, eu vou ser sincero pra você, eu assisti Rambo, que eu falei, pô, vai ser filme de tiroteio e tal. Eu assisti o primeiro e eu gostei muito do filme. Assim, em termos de... O roteiro é legal, né? Não tem
não tem muita não tem falha de roteiro como tem no segundo, no terceiro, tem umas falhas que assim, irmão, é não é bem possível redondinho, bem ter. redondinho. O filme ele é bem redondinho, ele, tipo assim, ele foi montado para ser um filme só, né? Você vê que tem início, meio e fim, a história é boa, você tem uma comoção, você entende o personagem, você vê as coisas acontecendo, né? E assim, a cor é boa, tirando alguns trechos tem mais no 2 e no 3 que parece que mandam fazer a farda igual para todo mundo, os caras não cabem direito na farda. Nos outros filmes, né? Mas assim, você tem uma direção de arte bem interessante, bem montada, você tem uma direção de fotografia também muito boa, movimentação de câmera, os cortes. Eu acho um filme muito completo e é um filme da década de 80, né? Ele é 82, e assim, ele é amarradinho, é um filme massa. Eu diria que realmente é um filme clássico, é um filme que você pode sentar, você pode assistir, você pode estudar. Tem violência? Tem. Tem sangue? Tem. Nem tanto. É o Rambo, né? Tanto. Não, mas é o Rambo, né? A gente alivia. Agora é um filme legal e ele traz uma crítica interessante justamente dessa situação do pós-guerra, né? O xerife ele foi bem babaca com ele no início do filme, né? E começa a provocar aquela coisa toda e tarará. Quando descobre que o cara é militar condecorado, aí que eles batem mais nele ainda, nessa situação toda. E algo tudo super desnecessário, né? Bastava o cara chegar, ó, cara, vamos parar então. Olha, eu não quero brigar. Vocês vierem aqui, eu vou matar todo mundo, eu não quero brigar. E o pessoal insiste. E tem aquilo, é meio que um causa e efeito, né? O cara tava quieto na dele, vocês começaram a cutucar o cara matou todo mundo, beleza. Mas tem essa moral, vamos dizer assim, por trás do filme. Agora, o segundo e o terceiro, eu tenho a impressão que eles fizeram o filme para vender bonequinho de guerra, porque não tem o menor sentido. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que você tem de comentário, antes de chegar nos outros filmes e começar a falar mal da franquia do Rambo, que a gente vai chegar nessa parte, o que você tem assim de comentário para falar sobre o primeiro filme, alguma coisa que seja interessante tenha marcado? Sim. O Rambo 1, algo que bem marcante que eu gosto. Assim, eu assisti o Rambo 1, eu devia ter uns 10 anos, assim. Né? E assim, quando você é criança, é um filme que você assiste. A faixa etária, como é que é? Faixa etária não, censura, né? Censura classificação indicativa. Eu assistia filme de zumbi do Jorge Romero quando tinha 10 anos de idade, então o Rambo era tranquilo. Assim, quando eu assisti pequeno, assim, é um filme de ação ordinário, né? Quando você tem 10 anos, você não presta atenção no que tá passando na TV. E quando eu reassisti, anos depois, antes mesmo até de entrar agora na Netflix, algo que eu achei bem interessante foi exatamente a crítica do filme. Porque na década de 70, apesar que o filme é na década de 80, né? Mas assim, ainda na década de 70, quando tava rolando a Guerra do Vietnã, muitos veteranos de guerra, muitos soldados, quando retornavam para os Estados Unidos, eles sofriam preconceito por parte da população, porque, assim, basicamente a Guerra do Vietnã eram os soldados indo lá para o Vietnã para massacrar os civis, as vilas. Então, e esse foi o estigma que muitos soldados receberam quando voltaram para os Estados Unidos. Então, aqui o movimento hippie e tal, botavam eles como assassinos de bebês, né? É só assistir o Nascido em 4 de Julho, do Tom Cruise, que dá para perceber bem isso. E, assim, foi o que aconteceu com o Rambo. Ele já voltou do Vietnã com esse estresse pós-traumático, com esse trauma todo, e quando ele vai visitar o amigo dele, que é assim, o único amigo que ele tinha, que lutou a guerra com ele, o cara tinha cometido suicídio. Suicídio ou câncer? É câncer, acho que é câncer, né? Acho que é no livro que é suicídio, é câncer, né? É câncer. O suicídio, tem sim, outras pessoas que suicidaram. Ele fala que tem outros ali que suicidaram. Outros, mas esse que ele vai visitar, ele teve câncer. Aí ele fica desolado e sai pra comer. Ele só sai pra comer. O amigo morreu, exato, ele só queria comer, ele foi na cidade e aí exatamente vem daí. Por que os policiais dessa cidade trataram ele mal? Porque eles tinham esse preconceito de que, poxa, o cara lutou no Vietnã, o cara é um delinquente, porque provavelmente ele devia... Assim, eu não digo morar na rua, mas ele não devia viver em boas condições também. Então, esse cara vai arrumar confusão aqui na cidade da gente.
Aí, exatamente, botou ele no carro, ó, eu te levo pra fora da cidade, jogou ele pra fora da cidade e ele disse, não, poxa, por que que eu não posso comer aqui na cidade? Será que eu não tenho o direito Eu, de americano, comer né? aqui? É justamente isso. Exato, Eles combatem aqui, eu, ainda mais americano. o estadunidense, né, que tem isso também, tem esse orgulho patriótico e tal. E é aí que começa realmente toda a confusão de que ele realmente não aceita e aí leva ele preso, ele bate todo mundo na delegacia e começa o First Blood, né, que é realmente que vem do título do filme. Então, isso é o mais interessante, que apesar dele ser um filme de ação, ele tem essa carga Carga dramática dramática. bem baseada assim, em fatos reais da década da Guerra do Vietnã. E é assim que eu brinco dizendo, cara, o que eu aprendi de Guerra do Vietnã, eu aprendi assistindo Rambo, pô, porque mesmo se você prestar atenção e for pesquisar um pouco depois, ele realmente tem essa carga de realidade. É, uma curiosidade interessante, se vocês vão assistirem o Rambo 1, vocês vão ver que tem um policial que tá com um band-aid no nariz o filme todo. Na hora da briga que eles tiveram dentro do chuveiro, que vão lavar ele e tal, o Stallone, sem querer, quebrou o nariz dele. Quebrou o nariz. Aí ele tá com curativo o filme todo, ele continua com curativo o filme todo, porque realmente houve esse acidente e ele continua com essa situação. Bom, agora, né, o primeiro filme recomendo vocês assistirem, tá no Netflix. Agora vamos falar mal dos outros dois, né, porque, nossa senhora. O segundo filme, o Rambo também tem uma curiosidade que é interessante, que eles alteraram o roteiro. A ideia é que ele fosse parar o segundo filme, como chegaram à conclusão, ó, primeiro deu muito dinheiro, vamos fazer a sequência, né, mais 2 filmes. O segundo filme, ele começa ele sendo pelo mesmo coronel lá, que ajuda ele, que eu acho o coronel... O Trautmann. Uhum. Um calça frouxa, porque eu duvido se viesse alguém com uma patente mais baixa que ele falar grosso com ele, se não ia ter confusão se fosse aqui no Brasil. Então, todo mundo distrata o cara também é herói de guerra, não sei o quê, tipo assim, é como se as Forças Armadas não servissem para nada, né? Então, o primeiro filme você tem muito isso, tá o cara dando um conselho, sai daqui, você é das Forças Armadas, você não se meta na minha polícia local. Aí você fica assim, velho, o cara é xerife, o cara nem delegado, o cara é xerife, e o cara que é coronel, não sei quantas patentes em cima do cara, o cara não quer saber, sai daqui, você não manda na minha... A cidade é minha, quem manda sou eu. Deixa eu só ajeitar a luz aqui. E o que isso é que é engraçado, né? E ele, como personagem no primeiro, no segundo e no terceiro, é como se fosse a consciência do Rambo, né? Ele tá ali, parece o Mestre dos Magos. Ele chega, aparece, aí dá um conselho e some. Ele chega, aparece, não, mas o Rambo, ele é assim, assim, assado, você tem que tratar ele assim, assim, assim. Olha para um lado, para o outro, aí já sumiu, né? Já tá em outra cena. Ele é como se fosse a consciência, o lado bom do Rambo, que o cara ele pode pegar e ajudar, resgatar, ele tá sempre ali para poder fazer esses papéis. E no segundo filme, ele aparece do nada, numa pedreira, que é uma prisão. Cara, vai que falar prisão com o é Rambo. aquela, né? Botando o cara pra bater, pra quebrar pedra, assim. É bem desenho animado, né? Os desenhos animados que faziam muito isso. E é um conceito, né? Eu não quero nem chegar nessa discussão, mas é um conceito que tem muita gente que acha que a prisão deveria funcionar dessa forma, né? Escravizar o cara que está preso para poder ele pagar o que está devendo. Mas não vou entrar nessa discussão. Mas a ideia inicial do filme é ele estar num sanatório, num hospital psiquiátrico, e ele ser resgatado por ele. Só que eles começaram também, viram que isso não seria muito bom, já que a ideia do Rambo é meio que para valorizar... vou até usar um termo aqui meio pesado, passar o pano para a vergonha que foi a guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Então eles não quiseram dizer que o ex-combatente ele era maluco, coisa assim do tipo, então ele estava preso por causa daquela destruição que ele fez na cidade, e o cara ele vai lá justamente para poder resgatar ele, né? Ó, eu tenho um trabalho para você, né? Você matou um monte de gente, você foi preso. Mas se você sair daqui e matar mais um monte de gente, a gente te libera daí. Pode ser. É mais ou menos isso que ele fala no filme. Aí o Rambo, não quero voltar e tal. Mas ele acaba aceitando.
E a missão, ele tem que ir justamente pro Vietnã, ele vai voltar para o mesmo lugar que ele foi preso, apanhou, aquelas coisas todas, para poder fazer uma missão de, como se fosse inspeção. Ele só ia lá para fazer umas fotos e ver se aquele campo de concentração que ele ficou preso está ativo ou não. A história do filme é basicamente essa. Só que tem, né, entre esses 2 minutos iniciais e os 2 minutos finais, tem morte e tiroteio o filme inteiro, né? E o que eles começam, o conflito que tem nesse filme não é a questão dele ter, como é que fala? Dele ter problemas do pós-guerra, e sim de ser a questão da aristocracia, o cara que é um militar de gravata contra um militar sério, vamos dizer assim, o cara que combate. É o cara da ponta contra o cara que fica lá dentro de uma sala, vendo radar e dando ordem. Então você tem esse conflito ao longo do filme. O Rambo 2, apesar assim, tirando. A gente vai falar dos clichês e tudo mais daqui a pouco, mas apesar de tudo isso, o Rambo 2 ele ainda tenta contar, assim, não a história real, mas tenta se basear em alguns fatos reais. Porque, como os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, ficou esse sentimento neles, né, de derrota e tal, apesar deles não quererem assumir, mas esse sentimento existia na época. E na década de 80, década de 90, muitos, assim, eu vou dizer milionários, mas muitas pessoas, muitos empresários lá, financiaram grupos de mercenários para voltar no Vietnã e investigar se realmente ficaram militares se ainda existiam presos de guerra no Vietnã. Então, que é exatamente a missão do Rambo. Então, assim, na década de 80 ali, isso acontecia muito. Obviamente que não mandavam o ex-militar que estava preso para investigar. E, assim, nunca ficou comprovado que existiam realmente prisioneiros de guerra no Vietnã pós a guerra. Mas o Rambo ele tenta se basear nisso também. E um fato interessante é que o roteiro do filme ele é assinado pelo Stallone também. E o roteiro é assinado pelo James Cameron, que é o cara que dirigiu Avatar, Titanic, Exterminador do Futuro. Então, assim, que talvez seja o maior cineasta de blockbuster de todos os tempos, assim. Mas, e ele escreveu o roteiro do filme, sendo que ele até disse numa entrevista que ele escreveu as partes de ação. O Stallone foi lá e botou toda a trama política Estragou o filme todo. Porque algo que o Rambo 2 bate muito é nessa ideia do militar ser descartável. Ele tá indo lá para cumprir uma missão para a CIA e dane-se o que é que vai acontecer com você. Aí entra naquela de se morrer, a gente manda outro. Se morrer, a gente manda outro. E entra naquela de desrespeitarem de novo o coronel, né? Porque o cara da CIA tira onda com o coronel o tempo todo. É o tempo todo dizendo, cara, você tá aqui só pra... Só como consultor, você não apita nada aqui. Tipo assim, você tá aqui que é só pra controlar o Rambo. Problema teu. Tipo assim, você não vai dar ordem em nada. Quem tá mandando é o pessoal lá de cima, do Senado e tal. Ainda tem uma trama política que ele bota no meio do filme. Tem uma trama política. E algo bem interessante, não sei se tu lembra, André, ou alguém aqui já assistiu, aquele filme paródia com Charlie Sheen, o Top Gang. Não sei se tu lembra que o ator que faz o Troutman, ele também atua nesse Top Gang. Ele faz a mesma função do coronel e tal. Eu não lembro. E na cena que ele vai recrutar o Charlie Sheen, o roteiro é o mesmo do Rambo. Assim, ele chega lá, tá o cara quebrando pedra e ele usa o mesmo roteiro, bicho. Então, significa que o texto do filme de ação é tão ruim que serve até pro filme de paródia. Comédia. Então, é muito bizarro, porque agora já descendo o pau no filme, é tudo muito exagerado e tudo muito, muito ridículo. As frases do Rambo são ridículas e... Velho, deixa eu te interromper. Eu tava assistindo o filme e falei, meu irmão, que coisa clichê. Aí depois eu parei.
Mas é óbvio que é clichê. Foi ele que criou o clichê para todo mundo copiar ele depois. Ele é o primeiro. Mas tem uma gente que fala assim, meu irmão, não é possível o que está acontecendo, sabe? Uns clichês muito bobos. Eu falei, não é que o filme seja clichê. Ele não foi criado com a ideia de ser um clichê. Ele se tornou um clichê dado a popularidade que ele teve. Aí eu falei, nossa, mas que coisa ridícula. E era a febre, era o sucesso do que acontecia. Foi o filme que fez mais sucesso, assim, na época de lançado. Não que tenha lucrado mais, mas assim, que ficou na boca do povo, né? Todo mundo só falava disso. E tinha umas mentiras, assim, que você entende que tem a questão, a gente tem que dar uns descontos para a época, e a gente entende também que o cinema, né, o audiovisual, ele é muito fazer com que a pessoa entenda e caia na magia do cinema. Então, explosões, né? Algumas coisas acontecem no filme para a pessoa ficar assim, caramba, ele explodiu um helicóptero atirando um arco e flecha, aquelas coisas todas. Mas tem as coisas que, para mim, não desce. Eu não consigo mais engolir. Então, dá vontade de desligar a televisão. Eu falei, não, eu tenho que ver até o final. O segundo foi o que eu mais me irritei. O terceiro eu nem me irritei tanto, não. Mas tem umas cenas, velho, que eu fico assim... O Rambo, ele não tem o menor respeito pelo alheio. O cara é totalmente anárquico. Ele sai, ele consegue fugir da prisão lá, ele tá tentando cumprir a primeira missão dele, que chega de madrugada. Aí ele é descoberto e ele começa a correr, a fugir. E pega um prisioneiro, acho que nem pega um prisioneiro, ele tá sozinho ainda. Ele entra num vilarejo, velho, vietnamita. Aí ele pega a cena da galinha. Eu tinha visto esse do Charlie Sheen, né? Esqueci o nome do filme. A comédia. O Top Gun. Tinha a cena, Top Gun, que ele pega a galinha e usa a galinha de arco e flecha. Aí eu fui entender a ideia da galinha, né? Que ele mata a galinha, vai passando sangue, o pessoal vai correndo. E o cara, ele incendeia todo um vilarejo. Ele destrói uma população inteira que planta arroz. Dane-se os moradores. Ele mata todo mundo. E eu fiquei assim, meu irmão, não é possível. Aí ele se encontra com a mulher no caminho lá, né? Tipo assim, já fugiu. Aí do nada ele tá no meio do mato com a menina. Quando ele tá saindo, os caras começam a atirar, ela morre. Aí eu fiquei assim, rapaz. Aí é aquela cena clássica, né? Ele pega a metralhadora, bota na altura da cintura, aí todo mundo cai morto, né? Uma metralhadora que deveria ter 30 balas, ele gasta cerca de 183 balas e mata 5 pessoas. E atirando sem precisão nenhuma, né? Porque atirar na cintura, meu amigo, a pessoa vai ficar... É que nem cheat de CS, né? A bala já vai na cabeça, não quer nem saber. Aí eu fiquei assim, meu irmão, não é possível. E algumas coisas assim que... década de 80, as pessoas não tinham conhecimento, mas são coisas que me incomodam. E uma coisa que me incomodou, uma das coisas que me incomodou muito nesse filme foi a cena do helicóptero. Porque eu acho interessante, né? Qualquer coisa que parece um galão de água com a ponta pintada de vermelho é uma bomba. Então, o cara tá voando, perseguindo ele com um helicóptero, ele tá a pé, andando, correndo no rio, a pé, ele consegue fugir de um helicóptero. Essa cena foi a que eu achei que é a mais icônica do filme, se eu não me engano, é a segunda cena mais icônica do filme. Então, ele vai correndo, aí o cara, do nada, um helicóptero de transporte, tem um barril debaixo dele e solta. Aí, como a ponta da pintada de vermelho é uma bomba. Cai numa cachoeira, explode o rio inteiro, todas as zonas do rio. Aí o Rambo consegue... O rio era feito de gasolina, né? Não, aí tudo bem. Aí depois o que é engraçado é o seguinte, o helicóptero, eu não sei porquê, ele começa a sobrevoar muito baixo perto do rio para ver se acha ele. Aí o Rambo ele consegue pular da água, ele consegue sair da água, né, com um pulo, subir em cima do helicóptero com o motor empurrando o vento para baixo. Eu não sei se vocês já andaram de helicóptero, mas é muito vento, é difícil se equilibrar debaixo desse helicóptero. Ele agarra o cara e bota o cara no chão. Do nada, ele dá de frente com um cara russo, o russo, que tem 3 vezes o tamanho do Rambo, que o Rambo é grande, ele, em vez de puxar a faca, dar um tiro, não, o russo quer resolver na unha com ele também. Aí aquela confusão toda, ele vai e rouba o helicóptero. Só que o helicóptero tem metralhadora automática, tem lança-míssil, tem um monte de coisa que eles podiam ter usado para matar o Rambo. Eles não usaram. Eu não consigo entender. Aí depois dessa cena toda, eles estão sendo perseguidos por um outro helicóptero.
que é um helicóptero que é dado como russo, mas é uma curiosidade massa para falar com vocês, é que o helicóptero, na verdade, ele não é russo, né? Ele é um helicóptero de transporte, que é o Puma, que é um helicóptero francês, né? Se eu não me engano, o helicóptero que está dirigido também é francês. Isso não interessa muito a origem do helicóptero. É da Boeing, inclusive. Só que é um helicóptero, para parecer que é um monstrão, eles botaram um monte de aparato, né? De metralhadora, pendurada, mas que ali é tudo papelão, vamos dizer assim. E assim, naquela confusão de corre e tal, aí que eu digo que tem o erro de montagem. Ele manda um míssil, aí tem uma explosão. Aí o cara fica procurando para ver se acertou, se não acertou e tal, né? Como se tivesse derrubado o helicóptero. Aí ele sobe uma colina, daqui a pouco tá o helicóptero do Rambo pousado, sei lá, a 800 metros de distância de frente. Ou seja, ele explode o negócio, o helicóptero se teletransporta para outro lugar, né? Tem uns lances assim muito errados, né? Até porque se ele fosse o helicóptero, né? Aí a questão mais técnica. O helicóptero do Rambo vai a 200 km por hora e o outro vai a 360. Então não tinha que ter dificuldade para alcançar o helicóptero, mas magicamente isso acontece. E tá o Rambo, né? Fingindo que tá morto, dentro de um helicóptero que teoricamente explodiu. Aí o cara, ele, em vez de, sei lá, meter míssil, metralhar, fazer o que tinha que fazer, não. Ele fica bem pertinho dele, né? E fica admirando o Rambo deitado, dormindo. Aí o Rambo, do nada, ele tira um lança-míssil já armado, bota no buraquinho do vidro quebrado do helicóptero, atira e acerta, e explode todo o helicóptero inimigo. Eu falei, não, meu irmão, eu preciso parar de ver, que hora da cabo aqui, porque não dá. Muito o ápice. É o ápice do exagero. É porque, assim, já que a gente tá falando assim, de exageros em filmes, assim, filme de ação tem seus exageros. Mas esses exageros, eles são verossímeis dentro do que o filme se propõe. Então, por exemplo, pega um Velozes e Furiosos, que a gente fala muito aqui. O cara faz tudo com carro. Enfim, o cara faz qualquer desgraça com carro. Mas dentro daquele universo do filme, o cara é um piloto absurdo. Então, dane-se se ele vai voar com o carro, se ele vai pro espaço com o carro e tal. No caso do Rambo, são exageros que são mal dirigidos, assim, tem a montagem mal roteirizados, é mal roteirizados. Acho que mal isso pra mim é erro de roteiro. E assim, e o continuismo também vai pro espaço. Enfim, fizeram simplesmente a toque de caixa. Ó, vamos fazer essas cenas de ação aí, o público não vai estar nem aí pro que a gente vai estar fazendo. E ninguém entende nada, quer ver explosão. Um outro exemplo clássico, que é um filme até da mesma época, é o Comando para Matar, do Schwarzenegger. É outro que é no mesmo esquema. Não. E é no mesmo esquema. Cenas de ação absurdas, mal dirigidas, mal roteirizadas, que estão ali só para agradar o público. Aí você pega vou dar outro exemplo também de filme de ação, um Transformers, por exemplo, que independente do roteiro ser bom ou ruim, mas as cenas de ação são legais, são interessantes porque são bem dirigidas. Não é a galhofa que é o caso do Rambo, por exemplo. Então, por isso que até talvez assim, quando a gente fala de Transformers, e eu particularmente gosto, eu até lembro assim com mais carinho do que esse Rambo 2, que é pura galhofa. E eu acho que talvez o Transformers daqui a, sei lá, 30 anos também possa ser uma galhofa, talvez. Sim, né? Sim. Porque pra época era, meu Deus, ele destruiu um helicóptero com lança-míssel dentro daquele negócio. Que pra época deve ter sido ultra emocionante. Não, é o Rambo, né? Amarrava a fitinha na cabeça e ia pro tapa. Assim, e outra coisa que eu tenho que destacar no filme que eu achei muito engraçado é porque o Rambo, né? Independente se é na Sibéria ou se é no Vietnã, ele tá sempre com muito calor. É aquela calça apertada na cintura, aquele tênis coturno, sem camisa, suando o tempo inteiro. É um negócio impressionante. Aí tem deixa eu só ajeitar aqui a luz. Tem uma questão que o pessoal vai falar de semiologia, semiótica, né? Tem aquela ideia de dizer que o americano, os Estados Unidos, era forte, aquela ideia da Guerra Fria, que ainda estava no auge da Guerra Fria, na década de 80. Então, o segundo e o terceiro filme, eles tratam muito disso,
que o russo era mal, os Estados Unidos, né? Um único homem sinistrão ia pegar e resolver todos os problemas do mundo. Então, você tem os russos, que eu achei isso muito engraçado. O vietnamita é sempre magro, com o uniforme, que é 2 dele, né? É o soldado. Todos os russos são barrigudos. Tipo assim, é o cara que não faz atividade física, né? E o Rambo é o halterofilista, campeão vice-universo, fazendo a representação. E o que é engraçado, eu estava até comentando, no filme, né, que ele vai se preparar, eu nunca vi isso, o cara vai se preparar, ele fica com a camisa, como é que fala? O pessoal não gosta, regata, né? Regata. Amolando a faca, suando horrores, né? Amolando a faca, ajeitando arma, todo mundo suando. Aí quando tá no avião também, tá todo mundo normal, só ele que tá suando. Qualquer oportunidade que tem, ele parece aqueles caras de balada, né? O cara tira a camisa. Pra lutar sem camisa não faz o menor sentido, velho. E é uma coisa que eles satirizam também nesse... o Top Gang, né? Top Gang. O cara tá sempre sem camisa. Não faz o menor sentido. O cara tá sem camisa fazendo essa coisa toda. Se você assistir... Se o Top Gang fosse com o Stallone também, você não ia saber diferenciar do que é o Rambo e o que é o Top Gang. Porque apesar dele ser uma comédia de paródia, assim, tem coisa que tu olha ali que tu pensa, não, o cara realmente copiou a cena 100% de como foi no filme original. Porque, cara, é galhofa. E, André, já entrando no Rambo 3, né, falar do Rambo 3, eu vejo assim, inclusive, a tua boina tá parecendo do Talibã. É porque eu tô sem... É o Shimog, na verdade. Eu vou tirar que tá calor pra caramba. É o Shimog, eu tava sem lenço, eu botei pra poder zoar. Não, e tá cheia, né? E teve hora que parecia, porque tipo, aqui na tela, teu cabelo subiu um pouco, tem hora que parecia que tu tava de boina, outra hora parecia que era do Talibã. Mas assim, o Rambo 3, eu vou reclamar ele é interessante. Fala, Rambo 3. Ele é interessante porque ele é um filme que hoje ele nunca seria feito. Se a gente for parar pra pensar. Porque a história, assim, falando no geral, o Coronel Trautmann, ele é capturado pelos soviéticos no Afeganistão. O Rambo vai lá pro Afeganistão, se junta com a milícia contra os soviéticos para salvar o Trautmann. Só que assim, o que é essa milícia? Essa milícia é o Talibã, cara. Então, assim, é um filme em que o americano tá indo lá para ajudar o Talibã. Tudo bem que historicamente, de fato, foi os Estados Unidos que financiou a milícia, financiou o Osama nessa época e tal, para derrotar os soviéticos. Mas assim, é um filme que tá mandando o herói nacional lá pra lutar junto com o Osama Bin Laden, porque o cara lá é absurdamente parecido com o Bin Laden. Só pra poder derrotar a União Soviética. Foi só pra isso. A União Soviética. Só pra isso. Só pra isso. Não interessa com quem eu vou me juntar. Desde que eu derrubo meu inimigo, não interessa. Exato. Não interessa quem é. Esse é o recado do filme. Então, o filme é interessante porque, de todos, apesar do Rambo 2 ser absurdamente galhofa, o Rambo 3, ele é o que acabou mais datado. Porque a história dele, ela praticamente hoje não existiria. E se você não tem noção assim da época, um pouco de história, do que acontecia ali no final dos anos 80, você realmente fica completamente perdido. Poxa, o cara tá indo lá pra lutar com o Talibã, contra os soviéticos no meio do deserto. E, cara, assim, apesar de eu achar a cena de ação do 3 sem camisa, todo suado. Todo mundo paraquetado, sem camisa. Apesar de eu achar as cenas de ação do Rambo 3 mais interessantes que do 2, porque elas não dão tanta raiva, mas o Rambo 3 tem umas coisas assim que, por exemplo, os soviéticos têm a base deles no meio do deserto. Aí o Rambo entra pelo esgoto e a base do deserto... Ele sai pelo esgoto. Ele sai pelo esgoto. A tubulação de esgoto da base do deserto é nível assim, esgoto de Nova York, tá ligado? Com aqueles túneis gigantes. Então, nem a do meu prédio é assim. Nem a do prédio de ninguém é assim. Ninguém é assim.
Ninguém é assim. Aí na base do deserto, construída provisoriamente, os caras já tinham todo esse sistema. Então, é um filme dados É a União exageros, tem essas coisas Soviética. assim. Exato, exato. Então, é um filme que tem essas coisinhas que tu pensa e diz assim, caramba, que exagero, que forçada de roteiro só pra história se movimentar. É que eu falo mais uma vez os erros de roteiro que tem, né? E o que é engraçado no Rambo 3, tipo assim, tá uma hora que ele tá fugindo, sei lá o quê, né? Começa aquele confronto, aquela confusão. Helicóptero voando, dando tiro, matando todo mundo, eles correndo para poder tentar pegar o tiro. Ele toma um tiro de ponto .50 na perna, ponto .30, e continua andando, só mancando. Eu fiquei assim, meu irmão, realmente não. Aí é o que eu digo, Era pra o ele ter sido roteiro. dilacerado. Não, ele tinha que arrumar a muleta e andar, isso se não morresse antes de hemorragia. Mas são as paradas que é engraçado, porque você vê que o cara que escreveu o roteiro não tem a menor ideia do que está escrevendo, entende? Isso que é o coisa. E sem contar que ele era um alvo fácil, né? Era o único cara sem camisa de todos os soldados, era só tirar um cara sem camisa que acabava o filme. Ah, mas um É um negócio filme assim muito. sem consultoria, né? Se a gente É, for parar pra pensar. Porque hoje sem em dia, assim, noção, sem noção. qualquer filme de ação que se preze, que vá contar alguma história com militares ou com cenas de ação, eles têm um mínimo de consultoria para não fazer algo absurdo. Assim, apesar de ter mentiras no filme de ação, mas eles tentam fazer a coisa mais próxima do real. Então, o cara não vai atirar de metralhadora com a metralhadora na cintura, por exemplo. O cara realmente vai. O cara vai segurar na posição correta. Os filmes de hoje eles levam um pouco mais a sério. Por pior que seja, eles levam mais a sério essa verossimilhança. Já o É. Rambo, cara, Ah. era de todo jeito. Era de todo jeito que os caras Era muita faziam. mentira, nossa senhora, chegava a cansar. Vamos E gastar fora dinheiro algumas com outras. consultoria? Não vamos. Não, não vamos. Pô, gastar 100 mil com consultoria, vocês podem botar isso para botar mais bomba explodindo. E o que eu acho, assim, essa questão toda do Rambo, né? Tem várias cenas que são ridículas. Tipo assim, ele tá entrando na base militar. Aí ele tá com uma faca cutucando o chão para ver se tem mina. Com a Se ele faca. cutuca a mina, explode. Aí do nada ele acha uma mina, atirou, pronto. Parece que só tinha uma mina no campo minado inteiro. Aí eles começam a correr. Fica assim, sabe? Tem uns negócios assim muito errados no filme. E Uhum. assim, ele entra no local, ele já sabe o que tem que fazer, já conhece a planta toda da base, onde é que o cara vai estar escondido, né? E é um terreno totalmente a parte, né? Não é, não, vamos dizer que ele está indo de novo no Vietnã, já lutou, já entende mais ou menos como é que é a arquitetura, como é que ficam as coisas lá, onde é que ficam, né? Sei lá, o posto de vigília fica mais em cima, né? Tá indo pro meio de um deserto, tudo No igual, e o deserto. cara já Uhum. sabe o que fazer, já sabe que ali já vai sair pelo esgoto, né? Os soldados nunca encontram ele, é um negócio impressionante, e ele continua explodindo helicópteros com arco e flecha, que é a parte que é divertida do filme, né? Eu acho que o filme só vendeu por causa daquela bosta daquele arco e flecha. Uma curiosidade Uhum. massa para falar para vocês é que o Sylvester Stallone, para entrar para fazer o filme sem camisa, né? Ele trabalhou o corpo, né? Malhou por 8 meses, 4 horas por dia, mais ou menos, que ele fazia de atividade física para chegar naquele halterofilismo ali dele. Naquele shape, né? Então, Porque naquele o Rambo shape, 3 né? o Rambo 3 é realmente quando ele tá mais forte, né? Você consegue notar a diferença a evolução Do um ele do tá meio físico do magro, do Stallone. segundo ele tá, né? O cara vai envelhecendo Já e vai tá um pouco ganhando mais forte. corpo. Uhum. Uhum. Aposentado vai ganhando corpo. E no 4 também tá maior do que tá no 3. E ele vai cada vez ficando Exato, maior. ele tá com a barriga, ele tá Ah, com a protuberância na barriga, mas ele tá maior. Uhum. tá gigante, né? Mas é legal, é divertido. Conte-me mais aí dos 3 filmes. Qual o filme que você. Aliás, antes, tem mais alguma curiosidade que você queira comentar dos filmes? Não. O Rambo 3, assim, eu só queria do Rambo 3 a parada do arco. Eu acho que é Ah. no 3 que ele usa o arco com a ponte explosiva, né? Pra explodir Não, no o 2 também, no 2 helicóptero. também. No 2 ele usa também. Porque o interessante desse arco é que assim, o cara pega uma flecha, coloca uma ponta explosiva que é do tamanho de um mamão, coloca isso Não, não é na isso frente tudo da... não, não é isso tudo não.
Não, mas É uma grandão, mas pontinha aquela assim. ponte. Mas a ponte explosiva é grande, pô. Peraí. Não, não é, não Porque. é, não é. Isso é que é o mais interessante. Porque a ponte que- explosiva é um negocinho assim. Tanto é que no 2 ele vai guardar, é uma caixinha que parece uma caixinha Uma caixinha? de bateria, ele guarda quatro pontas explosivas, e é justamente uma crítica que tem também de continuidade de roteiro. Porque só mostra ele botando uma caixinha com 4 explosivos. E no segundo filme, que ele atira um monte de flecha, ele manda 5 flechas explosivas. Onde é que está a quinta flecha? Tava Ele quinta. pode ter levado outra caixa, já podia estar acoplado. Mas, assim, é uma pontinha bem pequenininha. Claro que para explodir um helicóptero daquele, eu acho que precisava ser um estojo, né? O tamanho de um HD, um negócio maior para poder explodir. Mas, como não diz o que tem ali dentro, né? O que é, a gente sabe que não é pólvora, né? É outra coisa. É porque quando eu assisti isso pequeno, eu tinha lembrança de que essa ponte explosiva era gigante. Aí na minha cabeça eu ficava, como é que o cara consegue atirar uma flecha com uma ponta grande dessa e a flecha consegue seguir a trajetória que deveria seguir? Tipo, como é que a flecha não cai na frente dele? Aí eu sempre ficava questionando isso quando eu era menor. Ela não é muito grande. Agora, eu não sei se fisicamente você consegue atirar ela muito longe por conta do peso, né? Porque a flecha ela tem um Uhum, balanço. As flechas em si, né? Antigamente você tinha flecha de madeira, com ponta de madeira, que ela não atravessava. Né? Aí depois fizeram a flecha com ponta de metal. Realmente ela tinha uma ponta de ferro para poder atravessar a uhum, armadura. A dele é como se fosse aquilo, só que é maior. Em vez de ser uma ponta, né? Ela é um cone, né? Ela tem um cone com uhum. explosivo. Agora eu não sei até que força ele precisa fazer e se essa flecha ela vence a resistência provocada pela hélice do helicóptero, do vento provocado pelo Duvido que helicóptero. vença. Eu duvido. Né? Tem que mandar esse questionamento para o Mythbusters para ver se ela vai Uhum. conseguir realmente. Não que ela não consiga acertar o helicóptero, mas se ela vai ser desviada na rota e talvez, em vez de Tem toda uma pegar relação de no tanque de força e gasolina, atrito, né? pegar no estribo, né, na parte de metal, que não faria muito Uhum, sentido, não danificaria uhum, muito o helicóptero. Mas aí uhum. é um questionamento que fica aí, né? Vamos ver. É o Mas Rambo, aí poxa, é o Rambo. é o O cara Rambo, é o Rambo. consegue. A gente também não pode. O cara saiu da água com um pulo e entrou no helicóptero e ele não vai conseguir acertar uma flecha com um braço daquele tamanho, malhando 4 horas por dia. Deixa eu ver alguns comentários Então, aqui. sim, sim. É porque o que eu ia Pode falar. falar? Não é o foco aqui do programa, da gente falar desse episódio, a gente falar do Rambo 4. Que assim, eu acho um filme bom. Eu acho que depois do primeiro, é o melhor filme da franquia. Sendo que o Rambo 4, ele é realmente aquela retomada. É o, é o herói o herói imbatível lá da década de 80, na sua decadência, retornando à ação. Então, o Rambo 4, ele é um filme absurdamente violento. E assim, quando eu falo violento, é violento mesmo. A nível do cara. É um filme que teve mais consultoria, se a gente for parar para pensar da parte militar, porque o cara dá um tiro de ponto .50 no outro, o cara vira uma papa, vira uma pasta ali em cima do caminhão, né, da caminhonete. Então, é um filme absurdamente violento, que era a ideia do Stallone de tentar mostrar de fato. O que a gente fazia ali na década de 80 era brincadeira de criança. A guerra é realmente violenta dessa forma, porque o filme mostra muitas cenas de genocídio também. É um filme bem pesado. E que não cabe aqui, mas é até o próprio cara, o próprio ator, né? O próprio Rambo mostrando que o que eles faziam antigamente era uma brincadeira e que esse é realmente para mostrar a coisa de uma forma mais séria. Então você consegue perceber a evolução do personagem de forma bem assim adulta, se parar para pensar, lá da década de Ele fica mais 80 maduro, até né? 2008. Ele fica Sim, mais sim. maduro, ele Uhum. vai resolver, olha, não vai pra lá não, que lá o negócio o bicho vai pegar. Não Sim, sei se o vocês cara não deviam quer se fazer nesse envolver, né? cenário. Eu quero me envolver e tal, aí Uhum. ele acaba indo lá resolver a situação. O pessoal tá fazendo várias piadas aqui comentando o que a gente falou, provavelmente não Ah, eu perceberam, tô né, a vendo, questão tô vendo. da Nini e tal. Tá bem engraçada essa conversa aí. E, e assim, quando eu vi o segundo Rambo, eu falei, velho,
Mercenários. Isso é Mercenários. Porque não faz o menor sentido. O filme do Mercenários também não tem roteiro, né? Os caras vão resolver um problema. Aí tem sempre uma donzela em perigo, né? Que Eles o são líder, mercenários do bem, né? eles não são mercenários através de dinheiro. Eles querem ver, né? Até a donzela em perigo e o cara vai lá salvar a donzela. O líder que é o Rambo, né? O Sylvester é o Rambo disfarçado de Sylvester Stallone, né? Então tem toda aquela confusão toda, é tiro, porrada e bomba, é só isso. Eu vi o segundo filme e eu falei, velho, Mercenários, é a mesma coisa, não tem objetivo o filme, né? E tem altos clichês do cara botar a bomba do lado de fora da casa e explodir pelo lado de dentro, sabe? Que nem é o Comando para Matar, também é recheado disso. Ele vai botando bomba do lado de fora das casas e no filme explode a casa por dentro. Não faz o menor sentido, mas vendia muito bonequinho. No Comando para Matar, ele pula de um avião e cai no lago e o lago amortece a queda dele. Assim, é puro exagero, sabe? Não vou nem chegar nesse detalhe, né? Aí outra coisa que eu falei do negócio do galão d'água com a ponta vermelha, né? Pintada que vira uma bomba. No terceiro filme também é a mesma coisa, não faz o menor sentido, né? Desceu num buraco com uma corda que já estava preparada, né? Eu acho engraçado. Esse pessoal que desce em corda nunca fez alpinismo, não sabe que corda pode arrebentar. Mas sempre quando tem uma corda presa em algum lugar, o cara consegue pegar. Quem diz muito isso é Tom Cruise também, né? Que sempre se pendura numa corda e a corda não arrebenta, tudo dá certo. Que eles descem num buraco. Aí do nada vem um helicóptero voando, o cara consegue enxergar esse buraco e cai mais um galão d'água lá com a ponta vermelha e explode tudo lá dentro. Só que não desaba. É impressionante, né? Como é que a caverna ela explode por dentro e não desaba. Sim, muito ruim, velho. É muito ruim, é muito erro de roteiro, né? A não ser que o cara queira que realmente desabe, que aí o cara joga uma bombinha de São João lá no buraco e fecha, que ninguém mais consegue passar, né? Tem que vir um trator, então um explosivo maior, que mesmo assim não consegue para poder pegar o herói. É muito ruim, velho. O filme é muito ruim. E o final do Rambo 3, como ele tem que ser mais grandioso, porque ele é o terceiro, né? Então tem toda aquela batalha no final do pessoal do Afeganistão, dos afegãos montados a cavalo, lutando contra os soviéticos motorizados, então com tanque de guerra. E aí vem bastava acelerar que ia atropelar tudo. Não precisava fazer nada. Os caras dando tiro de pistola num blindado, era só continuar andando. Ia morrer todo mundo. Mas vai, desculpa. E o 3, ele tem isso também, tem essa batalha final, que para retomar aquele espírito de guerra medieval, né, de batalha, dois exércitos se encontrando ali na batalha, tem muito disso também, que não tem nos outros, porque o terceiro deveria ser o encerramento, né, dessa aventura do Rambo. E é ridículo, porque realmente é uma galera com cavalo e a outra com tanque de guerra, então... E o maluco não é uma batalha, é um massacre. 2 helicópteros, é só ficar de cima assim. Acabava, não precisava fazer mais nada. Não, mas ele tem que, né, dar o rasante pra matar no vento, né? Ele não mata nem no tiro, tem que passar perto assim com o vento e matar o cara. Aí fica assim, velho, erro de roteiro. Aí o cara tá com a metralhadora, né? Bastava ficar de longe, atirando, né? Que nem a gente faz nos joguinhos de guerra, mesma coisa. Você tem um helicóptero, você destrói tudo. Mas um negócio muito, muito, muito errado, vamos dizer assim, de roteiro, que se tornou um clássico, né? Vendeu muito brinquedo, sua corda arrebenta porque é muito fuleiro. Vendeu muito brinquedo, vendeu boneco, vendeu desenho animado, tudo isso desenho animado. Hoje está se fazendo ao contrário, estão pegando os desenhos animados e coisas e fazendo um filme para ganhar mais dinheiro. Realmente você fazia um filme para poder ganhar dinheiro vendendo brinquedo. É incrível, porque tipo, antes Conan tinha desenho animado, né? Robocop ganhou desenho animado também. Todos esses filmes de ação violentos que lá da década de 80 geraram frutos. E assim, no fim das contas, foi uma franquia que rendeu muito bem, porque ela não vendeu só o bilhete do cinema. Vendeu todos esses produtos derivados e gerou royalties absurdos para todos os envolvidos. Então,
Suplemento de academia. Um suplemento, poxa, o que teve o boom de academia que deve ter tido depois desses filmes. E Então, você continua, conclua. não, eu encerrar assim, então assim, é uma franquia que apesar de tudo foi muito bem sucedida. E um detalhe que é bom falar, né? O Conan, ele também foi feito e tiveram os bonecos do Conan. Só que encalhou muito brinquedo. E eles criaram um desenho animado do He-Man para Do poder He-Man. vender, acho que eram 800 mil, assim, era um número muito grande de bonecos encalhados. Criaram o desenho animado do He-Man, que é o mesmo boneco, Uhum. né? Para poder vender esses brinquedos encalhados do Conan. Então foi criado um desenho animado para poder resolver um problema do filme que não tinha vendido tanto. Cara, eu acho que é isso. A gente já conversou bastante. A gente podia enumerar mais um monte de besteira aqui no filme. Recomendo vocês Dá pra assistirem passar a Rambo. noite aqui falando. Tem umas cenas que são muito engraçadas. De Rambo, se vocês quiserem ver algumas sátiras, tipo Top Gun, eu não sei se tá na. Acho que não tá no Netflix. Não, difícil. Mas Acho que uma não tá, não, sátira tá, não. muito engraçada que vale a pena ver é o Trovão Tropical, que é o Tropic Thunder, né? Que é com Ben Stiller, o Robert Downey Jr., Jack Black, que eles vão fazer um filme no Vietnã sobre a guerra. Aí, só que é muito engraçado, é sátira atrás de sátira, é gargalhada, o filme é muito bom também. Na verdade, Ele já esteve no Netflix, eu diria, não tá mais. eu diria que o Trovão Tropical, ele não chega nem a ser uma sátira. Ele é um filme de comédia com referências desses filmes. Isso. Ele não é uma sátira do Rambo. Porque ele, apesar de ser uma comédia, ele é sério. Então, por exemplo, os personagens morrem de verdade. Não tem negócio de explodir uma bomba na cara do cara e ele ficar só manchado. Não. É um filme até violento. Né? Tem umas cenas ali que são ele é absurdamente bem violento. Mas à medida que ele é violento, ele também é engraçado. Também é engraçado. E o mais interessante é que ele é um filme sobre a produção de um filme, né? Então você tem todas as piadinhas assim dos bastidores do audiovisual. Você tem o produtor do filme, que é o Tom Cruise, né? Você tem o produtor cobrando, dizendo, totalmente cadê esse filme? descaracterizado. Você tem o cara dos efeitos especiais, né? Que faz dos efeitos práticos, das explosões e tal. E mostra também como é esse bastidor dos filmes. Então, é um filme bem interessante. Trovão Tropical é legal. Os atores que não sabem atuar. É muito engraçado o filme. É muito bom. Recomendo que vocês assistam também Trovão Tropical. Encerrando aqui, né? Já vai acabar. Eu vou deixar passar um pouquinho o tempo. Mas a gente deve conversar semana que vem, sábado de novo, sobre um outro filme. A gente não vai definir qual é o filme que a gente vai falar. A gente tem alguns na lista, mas estão pedindo muito para a gente falar sobre Duro de Matar, Máquina Mortífera, né? Trilogias que não são trilogias, e a gente vai avaliar, que a gente precisa assistir e ver esse material para a gente poder definir exatamente o que a gente vai falar. Certo, jovens? Agradecer mais uma vez. Lembrando que está tudo no Netflix, né? O Rambo 1, 2 e 3. Basta vocês correrem lá, assistir. Quem quiser ir além, o Rambo 4 tem no Prime Video também. Então, se você não saturar os 3 filmes e quiser ver o 4, tá no Prime Video também, bem fácil. Tá ótimo. Obrigado, Ícaro, mais uma vez. Obrigado, galera, que estiveram aí até agora. E lembrando que esse material está aqui disponível no IGTV, se quiser assistir. E eu vou tentar colocar lá no YouTube também. Eu estou tendo alguns probleminhas técnicos para poder baixar esse material e colocar no YouTube. Então, as últimas eu não consegui fazer isso, está apresentando alguns erros, mas em breve teremos soluções. Se tudo der certo, vai estar lá no YouTube também, sexta-feira, para vocês poderem assistir. Certo? Obrigadão mais uma vez, Ícaro. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Estou pedindo patrulha canina aqui também. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.